O drama da modernidade é que estamos cada vez mais informados e cada vez menos capazes de lembrar, disse Humberto Eco. Lembrar. Essa é a palavra. Quantos anos você tem? É um nascido nos anos 70, 80 ou 90? Era um jovem garoto no meio dos anos 90? Ou um adulto já vivendo intensamente essa época? Se você já cresceu vendo corridas ou apaixonado por carros, você já teve a sensação de que os carros de 20, 30 anos atrás pareciam mais rápidos, mais vivos e, acima de tudo, muito mais divertidos de dirigir. E essa sensação acaba ficando ainda mais evidente quando você conversa com donos de carros antigos ou com seus pais ou avós, quando compara esses clássicos com os carros modernos, que são cheios de tecnologia, potentes, mas que de alguma forma parecem, digamos, sem vida. Duvida? Eu te provo. Esse carro te passou alguma emoção? E agora esse. Bom, espero muito que o segundo tenha passado mais emoção para você. Mas por quê? Não deveria ser o contrário? Com todo o avanço de motores, câmbios e aerodinâmica, era de se esperar que a experiência de dirigir hoje fosse mais intensa do que nunca. No começo, eu achei que era só nostalgia, aquele filtro que a nossa memória coloca no passado, mas não. Quanto mais eu pesquisava e conversava com outros entusiastas, mais claro ficava, não é só a memória, existem mais fatores. É como se os carros modernos, por mais rápidos e tecnológicos que sejam, tivessem perdido alguma coisa essencial no meio do caminho, algo humano, um espírito puro, algo que aproximava máquina e homem. Foi aí que eu tentei entender mais essa história, pesquisando e comparando, e o que eu encontrei foi o que eu resolvi chamar de leis da velocidade emocional. Aquelas características que faziam os carros antigos parecerem mais rápidos e emocionantes, mesmo com menos potência no papel. Quando dirigir era real, anos 90. Tá, mas antes de começar, deixa eu te explicar uma coisa. O óbvio, pois muitos têm dificuldades em entender. Esse vídeo não é uma verdade absoluta. Ele tem opiniões, tem dados, tem artigos e tem também um ponto de vista que você pode ou não concordar e pode até discordar. Independente, faça isso com respeito. Fechou? Ah, e essa aqui é a nossa marca, feita para vocês, tem o link na descrição. Se você já teve a chance de dirigir um Honda Civic Si 99, um Chevrolet Camaro Z28 ou um Ford Escort XR3, carros que eram símbolos nas ruas de muitos países, sabe exatamente do que eu estou falando. E aqui, fica à vontade de comentar tantos outros que marcaram sua juventude. Hoje, ao pegar um Up, Tesla Model 3, um Ford Mustang Mach-E ou um Volkswagen Polo, você vai muito mais rápido em linha reta, mas o coração não dispara do mesmo jeito. O sorriso no rosto demora mais para aparecer, e aquele receio de perder a traseira numa curva quase que sumiu, certo? Parece que no processo de evoluir os carros, nós involuntariamente matamos parte da alma que fazia a experiência tão mágica. Se hoje em dia dirigir é associado à praticidade, conforto e tecnologia, nos anos 90 era diferente. Cadete, voe mais alto. Naquela época, carro era símbolo de liberdade, rebeldia e identidade. Não importava se era um supercarro italiano ou um hatch popular feito no Brasil. Para muita gente, dirigir era a grande sensação de independência real. Os supercarros daquela década pareciam ter saídos de outro planeta. Quem nunca sonhou em acelerar uma Ferrari F355, um Dodge Viper RT10 ou um Corvette C4? Eram máquinas indomáveis que exigiam atenção e respeito do motorista. Nada de câmbio automatizado, modos de condução ou assistentes eletrônicos para corrigir seus erros. Cada acelerada ou frenagem e a cada curva dependia totalmente da habilidade de quem estava atrás do volante. E era justamente essa imprevisibilidade que tornava tudo tão mais divertido e emocionante. Mas a cultura dos anos 90 não era feita apenas de carros milionários. Nos bairros, nas ruas movimentadas, nos estacionamentos de faculdade, quem brilhava eram os populares. Um Chevrolet Corsa GSI, o Ford Escort XR3, o Honda Civic, um Gol GTI,
um Fiat Tempra Turbo ou mesmo um Mitsubishi Eclipse GST. Eram carros razoavelmente munidos de potência, eram leves, diretos, barulhentos e cheios de personalidade. Com pequenas modificações, escapamentos esportivos, molas rebaixadas, rodas aro 15, eram suficientes para transformar qualquer ida ao mercado em um momento especial. Além disso, a experiência de dirigir vinha carregado de sensações cruas. Vibrações no volante, barulho do motor, o cheiro forte de gasolina pelo ar, cada trajeto tinha gosto de aventura. É como se em cada esquina estivesse uma história diferente para ser vivida. Mas para entender de verdade por que aqueles carros pareciam mais rápidos, é preciso ir além da cultura e da nostalgia. Precisamos olhar para os fatos concretos, para os elementos técnicos e sensoriais que moldavam aquela experiência, para não ficar apenas como uma memória afetiva que pode ou não distorcer a nossa percepção. Havia razões claras e que, hoje, parecem quase impossíveis de serem recriadas. Menos preocupação com segurança e regulamentações. Tudo isso porque nos anos 90 a prioridade não era transformar o carro na extensão de um cofre de segurança. Claro que existiam cintos de segurança e os airbags começavam a se popularizar, mas a filosofia de projeto era diferente. Os carros eram feitos para empolgar, para transmitir sensações e não para proteger contra qualquer possível imprevisto. Pelo menos não era a prioridade. Isso deixava tudo involuntariamente mais perigoso e, por consequência, muito mais emocionante. Um exemplo perfeito disso é o Chevrolet Corvette C4 ZR1, um esportivo americano que apostava em velocidade bruta, design agressivo e peso relativamente baixo para a época. Se comparado ao Chevrolet Corvette C8 atual, que é um monstro de estabilidade, conforto e tecnologia de segurança, o C4 parecia mais arisco, mais vivo e muito mais assustador em altas velocidades. E não estamos dizendo que era melhor quando acidentes eram mais fatais, nada disso. O que está em debate é o quanto a evolução em nome de segurança também eliminou parte da crueza e da sensação de perigo que tornava o ato de dirigir tão visceral. Será que ao proteger tudo, não acabamos protegendo também o motorista da própria emoção? Outro fato era o design mais agressivo e emocional. A estética nessa época não pedia desculpas. Carros com faróis retráteis, entradas de ar falsas, aerofólios desproporcionais, proporções musculosas, tudo desenhado para passar mais agressividade, mesmo com o carro parado. O Mazda RX-7 FD é a síntese disso, compacto, curvas arredondadas, linhas puras e faróis que sumiam no capô. Era provocação pura. Hoje, ao olhar para carros como o Toyota GR Supra, moderno, é impossível não admirar a eficiência do design, mas também é difícil não questionar onde foi parar aquela ousadia exagerada. A sensação de proibido e rebeldia também eram maiores. A velocidade era uma espécie de protesto, multas existiam. Tá, eu sei que hoje também existem. Mas radares eram exceção e a fiscalização era muito mais relaxada. Aceleradas espontâneas em estradas secundárias era quase parte do ritual de quem gostava de dirigir. Um Ford Mustang GT SN 95, acelerando forte ao entardecer, transmitia muito mais do que força, transmitia liberdade. Era uma extensão da vontade de viver sem amarras, mais livre. Hoje, um Ford Mustang Mach-E, tudo acontece em silêncio, escoltado por assistentes eletrônicos e monitorado por radares a cada quilômetro sem poder acelerar de fato. Será que a verdadeira rebeldia foi extinta junto com o rugido dos motores? Será que a eficiência, a todo custo, matou parte da alma que fazia o carro ser um símbolo de quem você era? Filmes, jogos e a mídia da época exageravam a sensação de velocidade. Tudo ao redor nos faziam acreditar que dirigir era uma aventura épica. Initial D romantizava o drift nas montanhas. Velozes e Furiosos transformava carros de rua em gladiadores modernos, com carros tunados, potentes, e os famosos rachas ilustravam o cenário. Need for Speed colocava policiais, supercarros e perseguições cinematográficas na tela do seu quarto. Era impossível crescer nessa época sem todas essas referências culturais.
Outro fator, o acesso fácil ao tuning. Modificar um carro era simples. Você trocava o escapamento, colocava um filtro esportivo, reprogramava a ignição, mexia no motor. Em poucas horas o comportamento do carro mudava, o som ficava mais vivo, a resposta do acelerador mais agressiva e a personalidade do carro era moldado pelo próprio dono. O Chevrolet Corsa GSI talvez era um símbolo disso, leve, compacto e muito fácil de se modificar. Já um Chevrolet Onix, apesar de ter um pouco mais de apelo esportivo, é recheado de travas eletrônicas. Mudar algo hoje sem comprometer a eletrônica ou os sistemas de segurança virou um desafio caro e muito arriscado. E a reflexão aqui é inevitável. Será que ao tornar tudo tão inteligente e fechado, não matamos também o direito de colocar um pouco da nossa personalidade em nossos carros? A sensação de velocidade começava também em velocidades baixas. A 100 km por hora em 1990, você já sentia a vida vibrar. O motor berrava, o vento zunia nas portas mal vedadas, a estrada parecia muito mais estreita. O carro inteiro participava do espetáculo. Pegue um Mitsubishi Eclipse GST de 97 e sinta isso. Cada marcha trocada manualmente, cada vibração no volante, reforçava a sensação diferente, rústica, raiz. Agora, entre um BMW 330e, o híbrido atual, mesmo a 130 km por hora, você pode conversar tranquilamente sem sentir que está flertando com o perigo. Será que o conforto absoluto, por mais desejável que pareça, acabou tornando a experiência de dirigir mais entediante do que emocionante? Outra reflexão. A experiência antigamente era 100% analógica. Dirigir antigamente exigia atenção, força e técnica. Pedal duro, direção sem assistência elétrica, câmbio manual na maioria dos esportivos e cada curva era uma interação física real entre homem e máquina. O Mazda Miata é o símbolo máximo disso. Nada entre você e o asfalto. Cada erro era seu, cada acerto também. Hoje, mesmo carros considerados puristas, como o Toyota GR86, vêm equipados com modos eletrônicos de condução, controles de tração, assistentes de estabilidade. Você ainda pode se divertir, mas boa parte da pureza desapareceu. Aqui, uma reflexão. Será que, no desejo de corrigir todos os erros, eliminamos também a parte do aprendizado, do medo, da superação pessoal que fazia dirigir ser algo tão humano? O peso dos carros também aumentou. Nos anos 90, esportivos de rua eram leves. Um Honda Civic SI 99 pesava cerca de 1.090 kg. Um Chevrolet Corsa GSI, vendido na América do Sul, pesava cerca de 970 kg. E o próprio Golf GTI MK3, vendido mundialmente, pesava 1.100 kg. Agora vamos olhar para o hoje. Um Honda Civic Type R, cerca de 1.430 kg. Um Ford Mustang GT 5.0, 1.750 kg. E por fim, um Volkswagen Polo GTS, quase 1.280 kg. E isso não é coincidência. Entre os anos 2000 e 2020, segundo dados do EPA nos Estados Unidos, o peso médio dos carros novos vendidos no país aumentou cerca de 1.500 quilos para mais de 1.850. Isso se deve a vários fatores: estruturas mais reforçadas para crash tests, airbags em todas as direções, sistemas eletrônicos embarcados, baterias maiores, tecnologias híbridas e elétricas. A relação peso-potência, que no passado dava aquela sensação de agilidade instantânea, hoje é compensado artificialmente por motores turbinados e assistentes eletrônicos. O drama da aceleração, a luta para controlar o carro em curvas fechadas, tudo isso foi suavizado. A máquina ficou mais eficiente e requer menos astúcia dos motoristas. E aqui, meu último ponto, talvez a mais polêmica. Transmissões automáticas são perfeitas demais. Em 90, um câmbio manual era rei. Um Civic SI, manual. Um Mustang GT, manual. Um Gol GTI, manual. Era um motorista que controlava a potência, que decidia a hora de trocar de marcha, que sentia a queda de giro e a retomada de força. Hoje as transmissões automáticas de dupla embreagem, ou CVTs, dominam o mercado. Eu sei,
é mais cômodo para a grande maioria. Em 2023, 96% dos carros novos vendidos nos Estados Unidos eram automáticos, segundo a Motor Intelligence. No Brasil, o crescimento ainda é mais visível. Os automáticos já representam cerca de 60% das vendas de novos nos últimos 3 anos, segundo a Fenabrave. Os novos câmbios automáticos são extremamente eficientes, trocam marchas em milissegundos, fazem 0 a 100 mais rápido do que a maioria dos motoristas. Uma experiência anestesiada, sem drama, sem emoção. Não há aquele momento em que você sente e acerta a próxima marcha manualmente. E as notícias mostram uma tendência clara. Muitos fabricantes, como a Ford e a General Motors, já anunciaram que nos próximos anos seus lineups serão majoritariamente elétricos e automáticos. A era do câmbio manual e da experiência crua está desaparecendo. E talvez o mais preocupante, as novas gerações nem sentirão falta, porque elas nunca irão experimentar. Já avisei que vai dar merda isso. Se existe uma diferença gritante entre os carros dos anos 90 e os de hoje, ela está na maneira de como a experiência ao volante deixou de ser física, sensorial e imperfeita para se tornar prática, previsível e controlada. Não era preciso chegar a 200 km por hora para se emocionar. Bastava um carro como o Chevrolet Omega GLS ou um Volkswagen Golf GTI ágeis, diretos, que exigiam do motorista respeito, atenção e habilidade a cada quilômetro. Hoje, mesmo carros muito mais potentes, como um Porsche Taycan Turbo S ou um BMW M3, que custam cifras altíssimas, conseguem entregar acelerações absurdas, estabilidade total e tecnologia de ponta. Dirigir virou algo que se administra, não algo que se sente. Um Fiat Tempra Turbo ou um Volkswagen Passat VR6 obrigavam o motorista a entrar na dança do carro. Dirigir bem era uma conquista suada, não um dado estatístico na ficha técnica. Hoje, em carros como o Honda HR-V, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Nivus, Mercedes AMG EQE 53 ou um Audi e-tron GT, não importa o valor, tudo é otimizado para tentar ser o mais perfeito possível. Tá certo, às vezes eles não conseguem, mas tudo é para isso. Modos de condução eletrônicos, assistentes de estabilidade, direção sem esforço. Você escolhe se quer conforto ou esportividade com um toque de dedo e deixa a máquina decidir o que é melhor para você. É prático, é impressionante, é bom, não tem como negar. E a maioria das pessoas preferem isso. Mas será que ao buscarmos conforto, segurança e eficiência a qualquer custo, nós não matamos também a magia que transformava o simples ato de guiar em uma experiência inesquecível? Será que ao eliminar riscos e imperfeições, eliminamos também a alma daquilo que chamávamos de prazer ao dirigir? Bom, e talvez seja por isso que cada vez mais entusiastas abraçaram o resgate e voltam seus olhos para os carros dos anos 80 e 90. Não apenas por nostalgia, mas porque neles ainda pulsava algo que a modernidade, em sua busca por perfeição, acabou esquecendo: a pureza da máquina e realmente se sentir vivo atrás de um volante. E se depois de tudo isso, você ainda acha que é apenas nostalgia, pare e pense, porque o mercado de clássicos com história tem preços altos, mesmo sabendo que são mais lentos, menos seguros, mais problemáticos e muito menos eficientes do que qualquer hatchback moderno. Primeiro, porque os modernos estão extremamente caros, ou você acha normal pagar mais de 100 mil em um Virtus. Você pode usar outros exemplos, tipo um Fiat Mobi. Eu sei, é revoltante igual. Segundo, porque nesses carros ainda existe algo que a evolução técnica apagou. Existe peso nas ações, existe consequência nos movimentos, existe comunicação entre o motorista e o carro. Uma comunicação cheia de ruídos, imperfeições e riscos, mas também cheia de vida. Durante décadas, a paixão pelos carros foi passado de geração para geração, dos entusiastas dos anos 60 que sonhavam com muscle cars e cupês europeus, até os jovens dos anos 90 e 2000 que cresceram desejando seus primeiros hatchbacks esportivos ou sedãs nervosos. Existia uma linha invisível que conectava o passado ao presente, a paixão, a emoção de dirigir. Mas essa linha está se rompendo. A era altamente tecnológica trouxe novas prioridades, novos hobbies, novas paixões. Hoje, para muitos, a experiência automotiva está sendo substituída pela velocidade das telas, pela conectividade,
pelas novas formas de entretenimento que não exigem mais as emoções brutas da estrada. O carro clássico, que antes era um símbolo de liberdade e conquista pessoal, agora disputa a atenção com 1000 outras opções instantâneas e digitais. E mesmo entre os poucos que ainda carregam esse amor, a realidade econômica se impõe. Restaurar, manter e viver com um carro das gerações passadas se tornou um verdadeiro luxo. Os custos aumentaram, as peças desapareceram, as cidades se tornaram ambientes hostis para veículos antigos. A aventura de ter um clássico, que antes era acessível a muitos, hoje parece cada vez mais reservada a poucos apaixonados dispostos a enfrentar todos esses obstáculos. Hoje, a indústria automotiva entrega números impressionantes: 0 a 100 em menos de 3 segundos, autonomia elétrica de 600 km, comandos de voz, piloto automático de faixa. Mas a verdade é que, quanto mais os carros evoluem para se tornarem perfeitos, menos eles provocam o que sempre foi o maior motor de quem ama dirigir: a emoção. Dirigir nunca foi só sobre eficiência, sobre números, foi e sempre será sobre a sensação crua de desafiar a máquina e a si mesmo. E é por isso que a gente aprecia e ama corridas. Talvez, num futuro próximo, dirigir um carro manual, leve, raiz e indomado seja visto como um privilégio reservado aos poucos que ainda sabem o valor disso tudo, antes da extinção completa que acabará por ser inevitável. E a resposta sobre os carros dos anos 90 parecerem mais rápidos é pelo simples fato de ser mais humanos. A verdadeira velocidade sempre esteve na conexão que a gente sente e não no que os números tentam provar. E um carro que ilustra isso tão bem é o Supra, um esportivo que nasceu ignorado, virou lenda nas mãos de Brian. Nesse vídeo, que já começou na sua tela, você vai entender por que só uma das 5 gerações conquistou o mundo, o que há de tão especial sob aquele capô, e como um carro desacreditado se tornou um dos maiores ícones da cultura automotiva. Te conto mais em 5 segundos.